Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo número 11. Livro de Atos, capítulo 5, verso número 11. Quero falar hoje sobre o temor a Deus, porque o temor, ele afasta a hipocrisia. Quando nós de fato, irmãos, tememos a Deus, quando nós honramos a Deus, quando nós respeitamos a Deus, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós temos uma atitude de quebrantamento, de entrega, de dependência, porque essa é a leitura da palavra temor. Temor necessariamente não é um sinônimo de medo. Existem algumas expressões na Bíblia onde a gente possa entender como medo, mas o temor aqui, ele é algo mais do que apenas um medo. Você pode ter medo do bandido te dar um tiro e matar você. Você pode ter medo do policial se você está andando errado na sociedade. Você pode ter medo do seu pai se ele for muito bravo, se você pisar na bola ele vai te castigar. Não é esse medo. Deus não quer que a gente se relacione com Ele apenas baseado no medo. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu não fizer isso, Deus vai mandar uma doença na minha vida. Se eu não fizer isso, Deus vai quebrar uma perna. Irmãos, não é esse temor, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco. O temor é algo mais profundo, é reverência, é respeito, é adoração, é entrega. E esse temor a Deus, ele afasta de nós toda e qualquer possibilidade de uma vida de hipocrisia espiritual, de uma vida de hipocrisia religiosa e social. Olha o que diz o texto de Atos capítulo 5, versículo 11. Um profundo respeito, ou talvez na sua Bíblia a tradução seja um profundo temor, apoderou da igreja inteira e todos os outros souberam o que tinha acontecido. Queridos, a primeira palavra onde aparece o termo igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Igreja como aquela comunidade de pessoas que vive para Deus, que honra a Deus. Aqueles que se submeteram a Jesus Cristo. A Bíblia diz que a essa igreja, aquelas pessoas salvas, transformadas por Jesus, elas foram tomadas de um profundo temor. Na minha Bíblia fala um profundo respeito se apoderou daquela comunidade religiosa. Irmãos, e é esse temor, é esse respeito que nós precisamos desenvolver no nosso coração. Porque somente quando nós tememos a Deus, nós vamos ter uma vida reta, uma vida digna, uma vida na presença do Senhor, longe de qualquer forma e espécie de hipocrisia. O capítulo 4, o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, eles vão relatar, meus irmãos, o testemunho dos discípulos. Mensagem de domingo passado. Nós precisamos testemunhar daquilo que Jesus tem feito. E todo o capítulo 4, todo o capítulo 5 relata esse testemunho. Os discípulos pregavam o Evangelho, faziam sinais. As autoridades religiosas vinham e os prendiam, proibiam de falar e pregar. Mas eles, por respeito, temor e obediência, eles continuavam. Então eles foram presos de novo. E essa luta, essa queda de braço, ela toma todo o capítulo 4 e o capítulo 5 de Atos. Mas nesse meio, capítulo 5, de 1 a 11, nós temos aqui um intervalo. Um hiato, aonde não fala dessa luta entre os discípulos e as autoridades religiosas. E é nesse hiato, nessa brecha, que o autor Lucas vai relatar então o episódio de um casal, Ananias e Safira. Um casal que nós podemos aprender algumas coisas, como não viver como eles viveram, ou não fazer o que eles fizeram. Então, meus irmãos, dentro desse espaço, nós temos aqui essa circunstância.
E aquela perseguição, ela só terminou quando Gamaliel, lá no capítulo 5, verso 38 e 39, reúne os líderes que estavam perseguindo os apóstolos, diz para eles: gente, deixa esses homens em paz, porque se o que eles estão ensinando é deles mesmo, não vai dar em nada, eles mesmos vão acabar se frustrando, mas se é de Deus, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, não vão impedir esses homens. Olha que maravilha, queridos, para nós como igreja, esse conselho de Gamaliel. Se aquilo que nós fazemos é humano, é do nosso coração, é da carne, nós mesmos vamos nos acabar conosco. Ou seja, a gente vai cavar o nosso buraco e vamos cair dentro. Mas se nós agimos pelo poder de Deus, e se o que nós fazemos é de Deus, ninguém pode nos parar. Nós temos que trazer esse conselho também para o nosso coração. E nesse hiato, Ananias e Safira, eles vão nos ensinar uma experiência negativa. E nós podemos, irmãos, aprender com os erros dos outros. Nós podemos aprender com as falhas dos outros. E eles então nos relatam essa experiência negativa. Aquele casal, movido por uma intenção errada, eles atraíram para a vida deles o que a gente pode chamar da ira de Deus, porque eles morreram instantaneamente, uma morte fulminante. Por quê? Porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Aquele casal, ao mentir, ao separar parte do valor, eles atraem sobre si a ira de Deus. E aqui é importante, irmãos, nós observarmos o seguinte: o livro de Atos está relatando o quê? O tipo de vida da igreja, da comunidade religiosa. O livro de Atos relata como aquela comunidade vivia, como eram aqueles irmãos, e essa vida em comunidade exigia dos discípulos uma atitude de unidade e transparência. Nós, como cristãos, como discípulos, precisamos viver com unidade e uma vida transparente. Capítulo 4, verso número 32, diz assim: todos os crentes eram um só, na mente e no coração. O que é isso, meus irmãos? Unidade. Precisamos estar em unidade. Ninguém pensava que aquilo que possuía era seu. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Olha só que bênção para nós. Os discípulos precisam viver em unidade e uma vida de transparência, uma vida comum. Eles expressavam isso numa vida e numa atitude altruísta, ou seja, não pensavam neles. Eles não eram egoístas, não eram mesquinhos, eles não eram suvinas. Eles tinham prazer de repartir com os outros. Aonde um passava necessidade e o outro tinha sobrando, ele repartia, ele dividia. Capítulo 4, 34 e 35 diz: não havia pobreza. Capítulo 4: pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo, traziam o dinheiro para os apóstolos e dessem aos outros conforme tinham necessidade. Verso 35 e 34. Então vemos o que eles faziam. Eles não eram altruístas. Se vinha o irmão com necessidade e eles tinham sobrando, o que eles faziam? Eles cediam aquilo que estava sobrando para abençoar o outro que estava com necessidade. E dentro desse contexto, ainda no verso número 37 do capítulo 4, é destacado a atitude de um homem chamado Barnabé. Verso 36, por exemplo, um deles, José, a quem os apóstolos apelidaram de Barnabé, o pregador, da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre. Olha o que Barnabé fez. Ele, pois, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro aos apóstolos. Barnabé viu a condição de alguns irmãos da comunidade. Aquele campo para ele não estava sendo necessário para a sua sobrevivência, então ele decidiu ser altruísta, pensar na necessidade dos outros. Vendeu e trouxe o dinheiro para os apóstolos. Esse era, meus irmãos, o modo de ser daquela comunidade. Eles viviam dessa maneira, uma vida prática de amor, de entrega, de companheirismo.
Essa igreja vivia dentro dessa ótica cristã. E além disso, queridos, eu já destaquei alguns pontos daquela comunidade cristã. Eles tinham uma vida de oração comunitária. Eles sempre estavam orando juntos. Eles investiam tempo na oração. Eles desfrutavam de comunhão. Eles gostavam de estar juntos. Que maravilha foi a nossa manhã de hoje, né, com a realização desse almoço. Que bom ver as irmãs lá na cozinha, trabalhando alegres, sorridentes, mesmo com todo aquele calor, mesmo com toda aquela pressão de fazer na hora certa, de fazer com qualidade. Mas isso gera, irmãos, comunhão. E pessoas que não são membros da igreja estavam lá ajudando, trabalhando. Os homens aqui preparando também a carne, o churrasco, né? Não a carne no sentido pecaminoso. Isso gera comunhão. E isso nós precisamos amadurecer cada vez mais. Estar junto, é bom estar junto com os irmãos. É gostoso. Como o Wilton disse no começo, quando a gente fica muito tempo sem vir na igreja, a gente começa a ter aquela saudade. Ou deveria sentir aquela saudade, deveria ter aquela ausência, me falta alguma coisa. O que está me faltando? Eu preciso estar mais em comunhão com a igreja. Aqueles irmãos, eles exerciam o poder e a autoridade. Pedro curou um homem aleijado desde nascença. Aqui no texto de 4, verso número 30, eles tinham o poder de curar, fazer milagres, maravilhas pelo nome de Jesus. Verso 31, eles ficaram cheios do Espírito Santo, pregavam corajosamente. 33, os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição. Então, nós vemos o poder de Deus agindo naquela comunidade cristã. Aqueles irmãos oravam, viviam em comunhão, eles tinham a autoridade do Espírito Santo. Eles eram fiéis e incansáveis no testemunho. É o contexto do capítulo 4 e capítulo 5, queridos. Aqueles homens testemunhando. As autoridades prendiam, soltavam, no dia seguinte estavam no templo de novo, pregando e testemunhando. Eles foram presos, foram soltos, estavam lá de novo pregando e testemunhando. E tudo isso gerou, sabe o quê? Veja comigo, capítulo 1, verso 15. A oração, a comunhão, o poder de Deus, o testemunho, o estilo de vida, gerou naquela igreja crescimento numérico. Capítulo 1, versículo 15. Esta reunião de oração continuou vários dias. Durante esse tempo, num dia em que mais ou menos 120 pessoas estavam presentes. De 30 pessoas, na primeira reunião, agora, alguns dias, já eram 120 naquela comunidade. Capítulo 2, versículo 41. Capítulo 2 de Atos, verso 41. E aqueles que acreditaram na pregação de Pedro foram batizados. Ao todo, uns 3.000. Crescimento. Capítulo 4, versículo número 4. Porém, muitos que ouviram a mensagem creram nela, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 pessoas. Capítulo 5, verso 14. E crentes em número cada vez maior, era acrescentado ao Senhor multidões de homens e mulheres. Então percebam, queridos, isso aqui. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, o poder de Deus sobre a vida da igreja, de testemunho, uma vida comum, gerou o quê? Crescimento. Gerou crescimento. Pessoas vindo à igreja, pessoas se ajuntando, mas o crescimento traz consigo algumas questões. Crescimento traz mais problema. Diz o ditado que filho criado, trabalho dobrado. Não é assim que as mães falam? Olha o que diz o capítulo 6 de Atos, versículo 1 e 2. A igreja cresceu. Aqui no mínimo já eram 5.000. Mas o capítulo 5 fala que eram multidões. Então nós podemos perceber que era uma igreja que cresceu
de maneira muito grandiosa, mas o crescimento traz consigo algumas situações. Capítulo 6, verso 1, porém, olha só, com a rápida multiplicação de crentes, houve murmúrios de descontentamento. Sim, meus irmãos, o crescimento é uma bênção, porque esse é o nosso alvo, esse é o nosso desafio, essa deve ser a nossa missão, crescer, aumentar, multiplicar. Com o crescimento numérico vem também os problemas. Com o crescimento vem as situações para serem resolvidas. Os discípulos que multiplicaram, mas começou a haver murmuração, começou a haver descontentamento. Quando a igreja é pequena, tem um ou outro que fica descontente com o pastor. Tem lá um ou outro que fica descontente com o pessoal da música. Tem um ou outro que não conversa muito com algum irmão da igreja. Quando a igreja é pequena, os problemas eles são mínimos. A gente tem poucas situações. É um casal que briga aqui, é um filho que desobedeceu a mãe ali, mas é coisa fácil, a gente consegue resolver tudo isso. Agora pensa numa comunidade de 5.000 pessoas. Quanto problema que não tinha. Ou os irmãos acham que aquela igreja não tinha problema. Ou os irmãos pensam que uma igreja grande não tem problemas. Existem, meus irmãos, os problemas. Mas a gente não pode, talvez, com medo dos problemas, querer ficar pequeno. A gente precisa crescer. A gente precisa expandir. Então, junto com o crescimento, veio os problemas internos. Até agora a igreja tinha problema exterior, era perseguição, era uma disputa com os líderes. Agora que a igreja começou a crescer, começou a surgir problema interno. Esse descontentamento do capítulo 6 eram de pessoas da comunidade cristã. Até aqui os conflitos então eram de fora para dentro, agora os conflitos começam a surgir dentro da igreja. E a experiência de Ananias e Safira, ela é fundamental nesse quesito. Porque a partir, irmãos, desse crescimento extraordinário, espantoso, aquela comunidade, ela começou a receber muitas pessoas. E quanto mais gente, mais problema. Quanto mais pessoas, mais situações diversas. A experiência então de Ananias e Safira ensina que o crescimento saudável da igreja, crescimento saudável, ele vai acontecer se o temor a Deus estiver presente no seio daquela igreja. Então esse parêntese aqui, nessa luta e perseguição dos apóstolos com os líderes, eles vêm nos revelar essa verdade. Para nós crescermos saudáveis como igreja, nós precisamos do temor de Deus. O temor está presente nas nossas vidas. O temor, queridos, porque o pastor não pode fiscalizar todo mundo. Os irmãos, os diáconos, os líderes não vão poder fiscalizar todo mundo. Os professores da escola bíblica não vão poder visitar os seus alunos toda semana para ver se eles estão mentindo, se eles estão trapaceando, se eles estão colando na escola, se eles estão desobedecendo o pai e a mãe. O pastor não consegue, meus irmãos, ter uma atitude de conhecer cada situação que cada irmão vive. E é por isso então que Atos nos revela no capítulo 5, verso 11, que o temor a Deus no coração da igreja é aquele elemento que vai justamente trazer a santidade, a seriedade para a igreja poder crescer saudável. O contexto de capítulo 5, verso 1 a verso 11 nos ensina isso, meus irmãos. Se cada um de nós desenvolver um temor a Deus profundo, sério, não há hipocrisia na igreja, não há pecado na igreja, não há nada que o diabo possa entrar e destruir o ministério da igreja. Por onde que o diabo entra? Pelas brechas, pelas frestas que nós permitimos. E nesse contexto de Atos, capítulo 5, verso 1 a verso 11, a história de Ananias e Safira, Deus está fechando uma brecha que poderia estar se abrindo na igreja para o diabo destruir aquela comunidade que estava crescendo, que estava expandindo e que estava fazendo o nome de Deus ser glorificado. Meus irmãos, se nós vivermos em temor a Deus, não precisa de fiscal dentro da igreja,
Não precisa de gente caçando o pecado dentro da igreja, porque o próprio temor a Deus, a própria reverência a Deus, vai nos fazer entender que a vida de santidade, ela é algo essencial. Vamos analisar o texto de capítulo 5, de 1 a 11. Versículo 1 ao versículo 4. Lucas nos apresenta o pecado da hipocrisia. O que é hipocrisia, queridos? Hipocrisia é você parecer aquilo que você não é. Hipocrisia é tentar ser aquilo que nós não somos. O termo hipocrisia, hipócritas no grego, ele tem uma ideia de uma pessoa que usa uma máscara. Pensa num teatro, pensa numa peça, numa apresentação, onde os atores eles colocam máscaras para esconder a sua identidade. Então a hipocrisia tem dessa raiz, ele tem a ver com essa ideia, quando nós usamos uma máscara para esconder a nossa identidade e parecer algo que não somos nós de fato. E o texto aqui de Atos, ele vai apontar justamente para esse pecado, que é o pecado da hipocrisia. É quando a gente veste uma máscara daquilo que a gente não é de fato. Quando a gente mostra para as pessoas aquilo que nós não somos. Toda vez que a gente age dessa forma, nós estamos sendo hipócritas. E a hipocrisia é uma brecha que o inimigo usa para destruir a comunidade cristã, a igreja de Deus. Porém, capítulo 5 de Atos, verso 1 a 4. Houve um homem, então ele fala que Barnabé vendeu o templo, ou o terreno, deu dinheiro para os apóstolos. Aí olha só, houve um homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira. Vendeu uma certa propriedade e trouxe, presta atenção aqui irmãos, somente uma parte do dinheiro, afirmando que era o preço total, e a esposa tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro disse: Ananias, Satanás encheu o teu coração. Olha a brecha aqui, irmãos. Satanás encheu o teu coração, Ananias. Você deixou uma brecha. Satanás encheu o teu coração. Por que você deixou, Ananias? Então, irmãos, nós permitimos as brechas. Nós deixamos as brechas para o inimigo entrar e destruir as nossas vidas. Os pecados não confessados, as situações não resolvidas. Quando nós não resolvemos o que é preciso na nossa vida espiritual, brechas se abrem. E ali que o inimigo, ele entra e destrói. Por que você deixou? Quando você afirmou que este era o preço total, você estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não. Ele não foi obrigado a vender. Ananias não precisava vender. Os cristãos não eram, irmãos, obrigados a vender as suas propriedades para repartir. Eles faziam isso de coração. Barnabé fez de coração. Agora Ananias e Safira não. Então Pedro está dizendo: você poderia vender ou não a propriedade. E depois de vender, estava com você decidir o quanto você ia dar. Ele poderia vender, ficar com uma parte para ele e dar uma outra parte para sustentar a igreja. Ele tinha essa autonomia, mas ele não fez isso. Como pôde inventar uma coisa dessas? Não estava mentindo a nós, mas a Deus. Queridos, com Deus não existe hipocrisia. Com Deus não existe mentira. Deus sabe de todas as coisas. Pedro, ele chama Barnabé, porque Pedro teve o discernimento espiritual. E ele está questionando com Ananias, Pedro está conversando com Ananias: por que você fez isso? Você não está mentindo para mim, Pedro, que era o líder da igreja. Você está mentindo para Deus. Você está sendo hipócrita. Ananias, quando você vendeu a propriedade e você guardou uma parte do dinheiro para você e disse que tinha trazido ou trago todo o dinheiro e ocultou aquela parte, você estava mentindo. Você estava sendo hipócrita. Você não acreditava e não acredita de que uma vida altruísta é o dever de ser da comunidade. Ananias quis talvez se aparecer junto com os apóstolos, porque Barnabé vendeu o seu terreno. Ele queria fazer o mesmo, algo parecido, mas o coração dele era diferente. O coração de Ananias era um coração hipócrita. A hipocrisia não poderia se instalar na vida da igreja. Irmãos, esse texto ele está aqui em capítulo 5, de 1 a 14, dentro desse contexto, dessa história, justamente para nos ensinar isso. A hipocrisia não pode se instalar na vida da igreja.
como era presente no contexto judaico dos fariseus e dos escribas. Porque se tem uma coisa que Jesus bate na muleira dos fariseus, era com relação à hipocrisia. Mateus capítulo 25, 26, ai de vós, hipócritas fariseus. Então, irmãos, a igreja, essa nova comunidade, não podia ser hipócrita quanto os fariseus eram. Por isso que esse texto ele vem aqui para nos transmitir essa verdade. O cristianismo era uma comunidade de vivência da fé e do amor. Não podia ser hipócrita. E quando a comunhão era quebrada, o diabo então invadia a comunidade. Quando nós lemos esse texto, nós estamos aprendendo aqui que o pecado da hipocrisia é o que vai destruir a comunidade cristã. A hipocrisia é gerada pelas realizações aparentes, pela mentira, pelo desejo de receber aplausos, de receber reconhecimentos por aquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, a hipocrisia, ela é gerada quando a gente quer aparecer para as pessoas. Quando a gente faz alguma coisa e quer receber o aplauso, o tapinha nas costas. A hipocrisia, ela acontece quando a gente não faz de fato de coração, sem se importar se as pessoas vão elogiar ou não. E é isso que Ananias e Safira, eles estavam fazendo. Eles não fizeram aquilo de coração, eles não venderam aquele terreno de coração, eles não deram a parte de coração, eles queriam sair e aparecer para a comunidade cristã. Mas Deus conhecia o coração deles. Deus sabia que aquele coração era um coração que estava em débito com o Senhor. Será que esta hipocrisia dos fariseus iria se repetir na igreja? Esse era o temor, esse era, meus irmãos, o medo, ou a precaução de Deus, não deixar a hipocrisia se instalar naquela igreja. Porque, irmãos, que diferença a igreja faria naquela comunidade, naquela sociedade, sendo tão hipócrita quanto os fariseus e os escribas? Se a igreja era uma nova opção de vida religiosa para aquela comunidade, que diferença ela teria se ela fosse tão hipócrita quanto a outra instituição religiosa? Como nós queremos oferecer algo novo para as pessoas, se o novo que a gente oferece é tão velho quanto o velho que as pessoas já estão vivendo? Por isso esse texto ele vem para nos alertar quanto ao pecado da hipocrisia. O juízo de Deus sobre Ananias e Safira atingiu a primeira hipocrisia consciente e intencional. Porque Ananias e Safira sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Eles entraram em acordo. A esposa tinha concordado com a mentira, verso 2. Ananias, Satanás encheu teu coração, a propriedade era sua, por que você permitiu isso? Então eles fizeram aquilo de caso pensado. Eles não fizeram involuntariamente, irmãos, eles fizeram de caso pensado. E essa hipocrisia gerou um profundo temor, ou a forma com que Deus puniu a hipocrisia gerou temor na igreja. Porque como que Deus puniu Ananias e Safira? Eles morreram instantaneamente. Eles morreram instantaneamente. Verso 5: logo que Ananias ouviu essas palavras, caiu morto no chão. Pastor, Deus foi muito duro com Ananias. Talvez a gente possa pensar, Deus foi mal, matou o cara ali, caiu mortinho da silva. Irmãos, a situação era muito séria para a comunidade cristã. Por isso Deus pune o pecado de hipocrisia de Ananias e Safira. E essa punição gerou esse temor que era vital para que aquela primeira igreja se desenvolvesse num contexto judaico tão acostumado com a hipocrisia. Deus estava dizendo para aquela comunidade e para a igreja: olha, aqui no nosso meio não vai ter a hipocrisia que vocês viram e veem lá nos fariseus. Aqui vai ser diferente. Por isso Deus pune a hipocrisia de Ananias e Safira de uma maneira tão cruel, tão drástica,
porque a situação precisava, meus irmãos, disso. Por isso nós temos que cuidar, meus amados, com o pecado chamado hipocrisia. Verso 5 e verso 6 de Atos capítulo 5. Logo que Ananias ouviu essas palavras, caiu morto no chão, todo mundo ficou com medo. E os mais jovens cobriram o morto com um lençol, levaram para fora e sepultaram Ananias. A segunda questão que a gente tem que pensar aqui, meus irmãos, em relação ao temor a Deus, a primeira é: o temor vai afastar o pecado da hipocrisia na minha vida. Nós temos que aprender isso. Eu só vou deixar de ser hipócrita quando eu temer a Deus de fato. Segunda relação aqui do texto: como nós vamos agir diante da culpa? Como que nós agimos quando nós somos flagrados, pegos com a boca na botija? Como nós reagimos quando descobrem as nossas hipocrisias, os nossos pecados e as nossas falhas? Nós temos duas alternativas, nós temos duas opções, e Ananias escolheu a opção errada. Ele poderia ter se arrependido do erro, ele poderia ter dito: Pedro, de fato eu e a minha esposa, a gente errou, a gente falhou, nós somos inocentes, nós somos levianos, nós agimos mal, a gente pecou, mas existe perdão, a gente pode mudar, a gente pode se arrepender, há uma segunda chance. Ananias, talvez ele não caminhou para essa direção, ele sustentou a mentira, tanto que Safira também sustentou a mentira, e ela teve o mesmo fim, porque ela e eles reagiram de uma maneira errada diante da culpa. Quando a gente é pego com a boca na botija, o que a gente faz? Como a gente reage? A gente baixa a cabeça e fala: seu guarda, eu estou errado, eu não tinha visto que a carteira estava vencida desde 12 de agosto de 2016. Faça o que o senhor quiser, exerça a justiça ou a graça. Quando a gente, irmãos, é pego, como a gente reage? É isso que nós temos que pensar. Ananias, quando ele chega com o dinheiro, Pedro então, com essa percepção espiritual, notou a falsidade. Pedro notou, irmãos, que Ananias não estava agindo de maneira correta. E agora, meus irmãos, Pedro precisava tomar uma decisão: batia de frente com Ananias ou não? Pedro precisava decidir se falava com Ananias e perdesse a oferta. Hoje muita gente não fala com os Ananias para não perder a oferta que o Ananias vai dar, na igreja, ou ele confrontasse Ananias, perderia a oferta, ou ficasse caladinho e a oferta entrasse no gasofilácio. Ele precisava decidir isso. E infelizmente, talvez hoje, nós como Pedros, como comunidade, nós preferimos não confrontar a pessoa, o pecado, a hipocrisia, mas receber a oferta ou aquilo que a pessoa pode nos dar. Como nós reagiríamos diante dessa situação? Mas Pedro decide confrontar Ananias, lá no verso 3. Pedro disse: Ananias, Satanás encheu o teu coração, por que você deixou? Pedro não estava preocupado com a oferta que Ananias ia dar. E um terreno, irmãos, devia ser bastante dinheiro. Um terreno hoje aqui na nossa região vale de 80, 100 mil reais. Vou imaginar que Ananias tivesse guardado 20 mil para ele, então teria sobrado uns 60 para a igreja. 60 mil no nosso gasofilácio hoje faria uma grande diferença financeiramente. Mas Pedro não queria dinheiro, Pedro queria honestidade, sinceridade de caráter. Por isso então ele escolhe bater de frente com aquele homem. A mentira viola o Espírito e o próprio Deus, que sabem de tudo. Pedro disse: Ananias, você não está mentindo para mim, você mentiu para o Espírito Santo. O Espírito me soprou que você está fazendo de errado, mas não foi para mim, foi para Deus. Irmãos, quando a gente age dessa forma, nós estamos tentando enganar a Deus. E é assim que o diabo age, para mostrar o seu poder no povo de Deus, e usar o próprio povo contra o próprio Deus. Se Ananias tivesse dado aquela oferta e ficado por aquilo mesmo, irmãos, isso seria uma grande tragédia na vida daquela igreja. Aquela comunidade de Deus seria devastada.
Então o diabo usa o próprio povo de Deus para ir contra Deus. Ele usa as nossas falhas, as nossas brechas. O diabo desafia Pedro usando Ananias. E Pedro, como líder aqui, foi desafiado através da vida daquele homem. Como aquele líder iria agir diante daquele irmão que estava em falta? Da mesma forma que o diabo usa as nossas brechas não resolvidas para encher o nosso coração e fazer com que a gente se afaste da comunhão e traga para o seio da igreja situações que depois se complicam cada vez mais. Ao ouvir Pedro, que só constatou a culpa, Pedro não deu nenhuma sentença. Irmãos, Pedro não disse caia morto, Ananias. Pedro não falou morra agora, seu infeliz. Pedro apenas disse: Ananias, por que você fez isso? Você está mentindo contra Deus. O juízo não veio de Pedro, irmãos, o juízo veio de Deus. Então quem traz juízo sobre a nossa vida não é o pastor, não é o diácono, não é o professor de escola bíblica, não é o homem. Quem traz juízo é o próprio Deus, porque quando nós mentimos para Deus. Ananias caiu e morreu. Será que ele poderia ter se arrependido? E no lugar de ter caído morto, ele ter caído para confessar o pecado, para se arrepender e para então mudar o seu caráter e a sua conduta? Quantas vezes, irmãos, nós diante da culpa preferimos cair morto espiritualmente do que cair para nos quebrantar e pedir perdão e reconciliar a nossa vida com Deus? Como nós reagimos diante de uma falha exposta? O fato é que a palavra de Pedro, que foi palavra de vida para milhares de pecadores, para Ananias se tornou uma palavra de morte. A palavra do homem de Deus, Pedro, os apóstolos, traziam vida para os pecadores, mas trouxeram juízo para aquele falso crente naquele contexto. A palavra de Pedro se torna morte para aquele cristão que tinha a hipocrisia no seu coração. Deus radicalmente tira a hipocrisia da igreja, vindo assim o grande temor sobre todos. Lá no verso 11, um profundo respeito ou temor se apoderou da igreja. Quando Deus age, meus irmãos, Deus santifica o seu povo. Desde a queda, todos nós carecemos do temor a Deus e trazemos em nós a inclinação de não levar a Deus realmente a sério. Isso vem lá do Jardim do Éden, desde o pecado. Desde Adão e Eva, nós temos essa tendência de não levar Deus a sério, de ser hipócrita na nossa vida religiosa e trazer sobre nós a condenação. Mas é a graça de Deus, em meio aos juízos, que nos desperta o valor do temor. É a graça de Deus. Meus irmãos, por que eu não caí morto quanto Ananias, ou que nem Ananias? Por que você não caiu morto diante de Deus por conta dos seus pecados? Porque existe algo de Deus chamado graça. Se nós não estamos mortos, se nós não fomos punidos radicalmente quanto Ananias e Safira, irmãos, é porque existe a graça de Deus sobre as nossas vidas. E se não fosse a graça, ai de nós. Jeremias fala que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse a graça. Então agradeça a Deus pela graça dele sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque se não fosse ela, a gente estaria que nem Ananias e Safira, pezinho esticado dentro da cova. Porque nós não somos diferentes de Ananias e Safira, ou somos? Temos muitas semelhanças com essas pessoas, mas é a graça de Deus que nos livra da morte. Em último lugar, capítulo número 5, verso 7 ao verso 9. O temor a Deus, ele nos leva a um afastamento da hipocrisia. O temor a Deus, ele tem que ser o parâmetro para nós reagirmos diante da culpa, reagirmos com arrependimento, com quebrantamento, com transformação. Capítulo 5, verso 7 ao verso 9. A hipocrisia é uma escolha
nossa. Olha o que diz o verso 7. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido com Ananias. Pedro perguntou: vocês venderam aquela terra por este preço, assim e assim? Aí a Safira, ela fala: sim, nós vendemos. Então Pedro disse: como é que você e o seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessas? Conspirar juntos para pôr à prova a capacidade do Espírito de Deus de saber o que está acontecendo. Meus irmãos, Deus é onisciente, é um atributo de Deus, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe das palavras antes que elas cheguem nos nossos lábios. Deus sabe dos intentos do nosso coração. E Pedro, fala com Safira: como vocês puderam pensar em esconder alguma coisa do Espírito de Deus? Como a gente é inocente, meus irmãos, achando que a gente pode esconder alguma coisa de Deus. Das pessoas a gente esconde, mas de Deus não. Bem ali do lado de fora daquela porta estão os rapazes que sepultaram o seu marido e levarão você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira tinha morrido, carregaram o corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. A hipocrisia, queridos, é uma escolha nossa. Safira, ela poderia, assim como Ananias, ter se arrependido. Pedro vai direto à questão: Safira, venderam por quanto? Tanto. É isso mesmo? Então você está mentindo, você vai morrer também. Eles poderiam, Ananias e Safira, poderiam ter agido de maneira diferente. Irmãos, eles poderiam escolher um caminho diferente para eles, mas eles escolheram a mentira e a hipocrisia. Ela poderia ter contado a verdade que nem Ananias, mostrado arrependimento, mas ela persiste em manter a farsa. Ela insistiu no erro, insistiu na mentira, insistiu naquela conduta. Ela poderia ter se libertado da mentira, dito a verdade, assumido a culpa, concordando com a hipocrisia. Mentindo ao Espírito Santo, ela assinou a própria sentença dela de juízo diante de Deus. E Pedro anuncia esse juízo sobre ela. O mesmo que aconteceu com Ananias, agora acontece com a sua esposa. O casal entrou em acordo para mentir, ou seja, eles escolheram a mentira. Eles escolheram a hipocrisia. Eles escolheram ignorar o temor a Deus na vida deles. Eles escolheram não fazer aquilo que deveriam, que nem os israelitas lá em Êxodo e Deuteronômio, que eles escolheram tentar a Deus, sustentaram a mentira até o fim, pensaram que podiam continuar agindo impunemente. E é isso, meus irmãos, que o diabo usa para nos pegar. Ele usa quando nós achamos que podemos seguir na nossa vida impunemente. Afinal de contas, eu peco, os irmãos não, só eu. Eu peco. E quando eu peco, Deus não me mata. E se Deus não me mata, então eu tenho uma brecha para continuar pecando. Afinal, Deus não exerceu o juízo dele sobre a minha vida. Quando eu peco, Deus não vem e quebra uma perna minha. Quando eu peco, Deus não manda uma doença sobre a minha vida. Então, isso serve como uma brecha nossa para continuar fazendo aquilo de errado. Nós escolhemos, então, continuar agindo assim, sendo hipócritas, mentindo, fazendo coisas erradas. Ananias e Safira não foram obrigados a fazer aquilo. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e disse: venda o terreno, guarda uma parte e mente para Pedro com relação ao valor da venda. Eles não foram reféns de uma situação que obrigou eles a fazer aquilo. Por isso, irmãos, é uma escolha nossa.
Viver sem o temor de Deus sobre a nossa vida é uma escolha nossa. Nós escolhemos fazer isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, verso 14. Olha o que Pedro escreve para nós. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás aos velhos caminhos, a prática do pecado, porque naquele tempo não conheciam nada melhor, mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. E lembrem-se de que o seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não tem preferidos quando julga. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com um respeitoso temor a Ele, desde agora até chegarem ao céu. Amados, a escolha é nossa. O pecado, a falta de santidade, a hipocrisia, a vida religiosa, é escolha nossa. Desde que nós não nos submetamos e não vivamos em temor a Deus, nós estamos escolhendo esses caminhos que não vão agradar ao Senhor. Aquela igreja, a primeira igreja, ela precisava de irmãos fiéis, de pessoas sinceras. E aquela igreja estava ameaçada pela queda no melhor momento espiritual daquela igreja. Percebam que Lucas descreve uma ascensão, um crescimento numérico espantoso, mais de 5.000 pessoas. Mas como o crescimento foi extraordinário, a queda seria tão grandiosa se a hipocrisia tivesse se instalado no meio daquela igreja. Então, meus irmãos, aquela comunidade estava ameaçada no auge espiritual pelo pecado da hipocrisia. Por isso Deus vai e corta pela raiz, para que aquilo não se desenvolvesse no seio da igreja. Esse relato não é para os afastados da igreja. A história de Ananias e Safira não é para quem está fora da igreja. Esse é um relato para nós, para a igreja, para os crentes, para que a gente destrua toda a nossa falsidade, essa falsidade que nos dá uma segurança. Então, meus irmãos, esse texto é para nós que estamos aqui todo domingo, trabalhando, envolvidos, agindo, trabalhando. Esse texto está dizendo para nós: cuidado com a hipocrisia, cuidado com a ausência do temor de Deus, porque isso pode destruir a sua vida espiritual. Este fato repercutiu na cidade, despertando naquela cidade, na comunidade ao redor, o temor de Deus. O verso 11 fala que aquilo despertou um grande temor. Foi na comunidade inteira, nas pessoas. E quando a pessoa então ficou sabendo daquilo que aconteceu dentro da igreja, eu penso, meus irmãos, que aquelas pessoas de fora, elas poderiam pensar assim: lá dentro o negócio é diferente. Se eu entrar lá dentro, mas eu continuar do meu jeito, eu vou morrer também. Então, ou eu mudo, ou eu não entro. Ou eu mudo de vida, ou eu continuo fora. Porque se eu entrar lá do jeito que eu estou, eu vou morrer também. Então esse temor, irmãos, ele se espalha não só pela igreja, que era o objeto principal, e a partir daquela experiência ninguém mais iria pensar em guardar um pouquinho e mentir e trapacear, porque eles sabiam que para Deus não poderia mentir. Mas esse temor repercute na cidade, desperta esse temor, essa reverência. Muitos judeus sentiram pela primeira vez o que é o verdadeiro temor a Deus. Irmãos, sinceramente, nós vamos precisar que Ananias e Safira morram no nosso meio para a gente entender
a necessidade de um temor, de uma vida íntegra, eu acho que não precisamos esperar que Ananias morram, porque a história aqui já vem nos alertar para isso. Nós temos que aprender com essa experiência e a desenvolver esse temor, porque é esse temor que afasta toda e qualquer possibilidade de hipocrisia, de mentira, de falsidade, de religiosidade dentro do nosso meio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e não nos mate quando nós pecarmos, mas que Ele continue, pelo sangue de Jesus, purificando, transformando as nossas vidas. Amém.